Olá, boa noite. Alguém por aí? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ai. Olá, oba! Algumas pessoas já presentes, que bom. Boa noite. Hoje é dia de mais um lançamento do Grupo Editorial ZIT e eu estou muito feliz. Hoje é dia do lançamento desse mimo aqui, desse livro delicioso, Seres Notáveis do Folclore, escrito e ilustrado pelo grande Mário Baghi, que já está aqui, já vi que se encontra. Que bom! Chamarei o Mário para contar para a gente um pouquinho do processo, né, do nascimento deste livro e de alguns outros que ele fez e que eu tive a felicidade de editar, publicar, não é? Vamos conversar um pouquinho. Eu estou muito feliz por lançar este livro. Então vou chamar o Mário. Ele vai se apresentar melhor. Vai contar mais um pouquinho do percurso dele pra gente. Espera aí. Mário, tô te chamando, tá? Mário, chegando? Oi, Opa! oi, Oi, Laura. Mário Barros, querido. Boa Tudo noite. bom? Tudo bem? Tudo Boa noite. ótimo, Mário. Boa Chegou o noite. grande dia. Chegou. Deixa eu tentar ver se melhora aqui a luz. Melhorou? Bom, Melhorou. Tá indo um pouco escuro. Para mim, assim, não te vejo de forma assim tão clara. peraí. Mas tá bom, mas eu tô te vendo. Melhorou. Acho que melhorou. É que tem uma Melhorou. luz aqui de cima. Bom, boa noite aos live espectadores a Laura. E agradeço a Laura e o Grupo Editorial ZIT por proporcionar esses momentos. Olha, eu é que agradeço muito a você. Muito, por engrandecer o nosso catálogo. Né? Com suas obras lindas, divertidas, Vou até, tudo vou até, lindo. vou até me cumprimentar aqui em tempo de Mas isolamento social, não tem ninguém para te abraçar, eu mesmo me abraço, dou tapinha nas costas, é aperto. isso, Mário. Obrigado. Mário, então, hoje a gente vai falar, né, do lançamento dos Seres Notáveis do Folclore, que é um livro muito gostosinho, né? É um mimo. Ele tem 13 por 13, é pequenininho, é uma delícia de ler. E eu queria que você, Pro antes de pessoal. falar dele... Oi, desculpa? Não, é só para o pessoal ter uma noção, é assim, 1 centímetro maior do que o CD, 1 centímetro para os É, isso aí. maior do que o Então, CD. antes de falar dele, Mari, eu queria que você falasse um pouquinho assim de você, do seu percurso artístico, né? Seu percurso literário. Fala um pouquinho pra gente. Não, eu não fiz nada literário, não, porque eu sou de profissão ilustrador, né? Meio contra a vontade, porque eu não queria mesmo ser muito ilustrador, porque achava a profissão muito solitária e introspectiva e tudo. Eu queria ser músico, e músico de rock. Mas fui vencido pela falta de talento e falei, então vai ter que ser isso mesmo que é mais fácil, né? Inclusive, minha mãe falava assim, não, você nunca vai ganhar dinheiro com a guitarra, né? Que era a mesma frase que a tia do John Lennon falava para ele, mas só que a minha mãe acertou, né?
Aí eu segui a carreira, fiz belas artes e tudo. Na época o pessoal, dentro da belas artes, tinha um certo preconceito com ilustração, achava aquela coisa comercial. Mas eu falei, é isso mesmo. Aí fui e fiz minha carreira e tudo. Agora, há uns 15, 16 anos, mais ou menos, eu fui chamado por uma amiga, Cláudia Fleury, que era diretora de arte da revista Ciência Hoje. Ela editava arte junto com o Henrique, com a Raquel e com o Luiz Baltar, fazia arte da Ciência Hoje. Ela me passou uma matéria sobre mitos do folclore brasileiro, mitos e lendas. Aí eu peguei aquilo, vi, aí eu descobri que... Dali eu conheci o Saci, conheci o lobisomem, né, que o lobisomem é universal, e o Curupira. E o resto, assim, Matinta Pereira, o Mapinguari, Boitatá, que é até um nome de um bloco famoso do Rio de Janeiro, eu não sabia o que era. Aí eu fui na internet rapidamente, dei uma pesquisada assim por alto, e fiz a ilustração, entreguei, mas aí fiquei com aquele negócio. Tinha um lá, por exemplo, Cabra Cabriola. Eu não sabia o que era. Aí falaram, é o bicho-papão, não sei o quê, várias descrições. Aí eu falei, pô, e várias variações, variantes. Aí eu falei, isso deve ser interessante. Eu falei, eu acho que eu vou fazer um livro sobre isso. Mas era mais assim, estava mais interessado em desenhar, não estava pensando em texto. Aí falei, pô, vou chamar alguém para escrever e tudo. Aí você chama alguém e fala, tá bom, vou fazer. Aí 15 dias você liga ansioso para ver se o cara já começou. Ninguém começou, eu falei, sabe uma coisa, eu mesmo vou fazer. Desculpe, peraí. Eu mesmo vou fazer. Mas eu não era escritor, não tenho estilo de... E aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer esse tipo cordel, né? Literatura de cordel, porque eu tinha já uma prática de rima, com negócio de letra de música, que desde a época da Jovem Guarda eu fazia com meu primo umas brincadeiras e tudo. Aí resolvi fazer. Aí aprendi aquele negócio das métricas, né? Das 7 sílabas sonoras, né, que você conta assim. E fiz um livro chamado Mitos e Lendas do Folclore do Brasil, Mitos e Lendas do Folclore do Brasil, que foi até aprovado pelo PNBE e tudo. E a partir daí fui chamado para a escola pública que fazia eventos com mitos e lendas. E só um detalhe, essas escolas públicas faziam isso. E, para voltar um pouco, o fato de eu não saber absolutamente nada só sobre o Saci, só sabia sobre o Saci, que era através do Monteiro Lobato e da revistinha do Ziraldo, que na época foi lançada em 62, eu não sabia porque na minha escola, que era escola pública, na época da ditadura mesmo, 64, a partir de 64, não se falava em Saci, mula sem cabeça e nada disso. Apesar de ter aula de catecismo para fazer primeira comunhão, que deveria ser um ensino de escola laica, né? Então, você tinha aula disso. E depois, outras gerações, não, fiquei até surpreso, porque ia nos lugares, né, todo mundo conhecia e tudo. E aí, até um amigo meu nos convidou para a cidade de Monteiro Lobato, um amigo meu chamado Vitório Parmera me convidou, olha, o colégio do meu filho estão fazendo aqui sei lá, um teatro, uma apresentação baseada no seu livro. E aí fui chamado para o Quilombo do Campinho, lá em Paraty, que as crianças... Ah, muito legal. E aí as crianças fizeram uma homenagem e tudo. E aí depois eu vou voltar nesse assunto das palestras. Aí, 15 anos depois, eu estava olhando o livro e falei, pô, podia ter melhorado aqui esses versos, essa estrofe. Pô, e o desenho também, meu desenho já tinha mudado, já estava meio enjoado daquilo. Aí falei, vou fazer outro. E resolvi fazer, só que dessa vez eu fiz em septilha, né, que são 7 versos. 7 versos, cada estrofe com 7 versos.
que é esse Isso. daqui. E aí, quer dizer, segundo verso rima com o quarto, aí depois vem o quinto e o sexto que rimam entre si, e o sétimo rima com o segundo Com e o o segundo quarto. e o quarto. Eu acho a forma mais bonita até do que sextilha. Porque as quadrinhas que eu fiz, outros livros futuros, não são usadas mais em cordel desde, acho que do início do século XX, se não me engano. Aí fizeram É. meio uma pena, porque às vezes a quadrinha é muito mais fácil de fazer, aí pode até ficar mais rica, né? Mas, bom. E as septilhas são mais raras, né, Mário? É o quê? As septilhas, né, as estrofes com 7 versos, Eu são não, mais raras. eu não sei porque. Assim, eu acho que sim, eu não sou estudioso de cordel, feito É, um elas são Braulio mais raras. Tavares. E você optou porque as sextilhas são mais fáceis, né? São mais fáceis. É. Eu acho mais E bonito de você série. optou. E você que diz, começa me dizendo aqui que não, eu não tenho um percurso literário, e eu discordo completamente, porque Percurso? se Não, eu você falou tenho este percurso. aqui, Eu entendi curso. É percurso. não, percurso, Ah, não. bom, É que, cara, primeiro eu mas pergunto se você fez algum curso. esse outro, Aí eu fiz o outro. Esse aqui só para mostrar aqui. É assim, fica uma ilustração aqui, no caso, vocês devem estar vendo ao contrário. É o Saci pois é, com duas estrofes com 7 versos cada um. E acaba aí, depois vem é, outro. Então fica uma coisa, no caso, não é uma coisa se explicando exatamente o que é, você não vai sair daqui. Mas fica uma coisa meio sugerida que fica interessante, assim, não define. E quem quiser, sei lá, saber mais, se interessar mais, eu sugiro, ó, Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore, melhor que cloroquina aqui. Câmara E, Cascuda maravilhoso, um e aí potiguar tem tudo incrível. ali. Ele explica, por exemplo, uma tinta, as variações numa tinta pereira, que às vezes se confunde com o saci, tanto que pode ser chamado de mati pererê em algumas regiões, e matita perê em outras. Aliás, matita perê, que é que tem na música do Tom Jobim, que ficou mais famoso, que não está registrado aqui. Talvez ele tenha usado por uma questão de métrica, não sei. Agora, tem as variações também, porque, por exemplo, você pode ver o curupira montado num porco do mato, mas ele fala aqui das variações, e divide também, curupira e caipora, são dois seres diferentes. E outras coisas, para minha ignorância no assunto, antes de ler aqui de cabo a rabo, porque a letrinha era pequena, a letrinha de bula de remédio. E aí, li de cabo a rabo, você vai sabendo, por exemplo, eu sabia que o curupira tinha os pés para trás, mas achava que era só uma coisa bizarra. Mas não, tem um motivo, porque ele anda para um lado e as pegadas indicam outro lado. Então, Que ele foi para outro, pois é. E aí ele confunde os caçadores. Né? Isso, engana todo mundo. Você quer passar para o outro da loura? Eu quero, mas eu queria falar antes que mais uma coisinha. Esse livro aqui do Mário, portanto, escrito em estrofes de 7 versos, né, e septilhas, que são as estrofes mais raras, e com rimas deliciosas, com uma descrição desses seres também muito bem feita, só vem a comprovar que o Mário Baggi, além de grande ilustrador, é grande escritor, também é poeta. É muito bom mesmo. Obrigado. E eu preciso, antes que eu esqueça, né, dos nossos comerciais, deixa eu falar para todo mundo que está que este livro de Mário Baggi
ele está à venda no nosso parceiro Foca Aqui, com 30% de desconto durante uma semana. Então, até a quinta-feira que vem, vocês conseguem adquiri-lo com esses 30% de desconto e com esses brindes aqui maravilhosos. Um cartão postal delicioso, olha, com a ilustração do Boto, que eu adoro. E atrás com detalhe, olha, do Boitatá, uma graça. E um caderninho, né? Um moleskine, bonitinho para levar na bolsa, na mochila, para alguma anotação repentina. Então, comerciais feitos. Eu pergunto, antes da gente passar para os outros, Mário, você não gostaria de ler as septilhas? Eu gosto, referente a algum desses personagens? Leio sim, claro. Qual você gosta mais, Mário? Tem um preferido? Não, tem um porque não ia entrar, entendeu? Foi aquele que nem o Garrincha na Copa do Mundo de 58. Não era. Entrou porque eu tinha feito a Cuca, que é muito conhecida. Mas aí Sim. Eu fui pesquisar e tudo aqui, inclusive, de novo, aqui, ó, câmera cascuda. Fui pesquisar e a Cuca é a origem, não tem nada a ver aquele negócio do dragão, do jacaré. Eu acredito, não sei porque eu também não fui pesquisar o lado da origem desse dragão, mas eu acredito que tenha sido alguma coisa do Monteiro Lobato. Porque a origem é lá da Península Ibérica, Espanha e Portugal, é uma velhinha que usa um véu, e como ficou muito parecido, e aquela coisa da peruca loura, então piorou ainda, porque acho que aquilo é da Globo, da época do Sítio do Pica-Pau Amarelo, meteu uma peruca loura, não sei se era para definir o gênero, para dizer que era a Cuca, não sei. Aí eu resolvi tirar fora, inclusive quando eu falei, não vou falar nada para a Laura, porque... apresentei o projeto com a Cuca e depois tirei e falei, não vou falar nada, que é capaz dela falar, eu gostei mais, cadê a Cuca? Aí troquei pelo Romãozinho, que é eu adoro o Romãozinho. Que é o Romãozinho, que é o equivalente à história do judeu errante, né, que foi castigado e condenado a vagar até o fim dos tempos pela terra. E o do Romãozinho, que era um garoto ruim demais e maltratava os animais. Tem ele puxando o rabo do gato, tem a tiradeira, tem tacando fogo nas árvores. E ele, de maldade, ele botou o pai contra... O pai era um lavrador, um pobre lavrador lá que dava um duro danado desde cedo, e a mãe estava em casa cozinhando para ele levar a marmitinha dele para o pai no campo. E a mãe deu aquela galinha toda no prato, bonitinho, para o filho. O filho foi no meio do caminho, comeu tudo, o Romãozinho. E quando chegou lá na roça, entregou para o pai abriu aquele negócio, viu só osso, falou, mas o que é isso aqui? Por que só tem osso? Aí o Romãozinho falou, é porque ela deu tudo para um sujeito que vai todo dia lá em casa, enquanto você está trabalhando aí. Aí o pai se sentiu traído, ficou irado, pegou uma faca, matou, enfiou na mãe, tipo... uma tragédia. E enquanto a mãe estava morrendo, tragédia tipo vida como ela é, do Nelson Rodrigues. E quando a mãe estava caída no chão ainda, o Romãozinho ria da mãe e tudo, e a mãe, antes de morrer, rogou uma praga para ele, que ele nunca ia crescer, ele sempre ia ficar com aquela cara de moleque, vagando eternamente, até o final dos tempos. E aí... então, ficou assim, ó. Romãozinho era um menino que era muito do malvado, fazia ruindade à toa, sem pensar no resultado. Um dia mentiu para o pai, mamãe sempre o trai com o vizinho do lado.
O pai foi até a mulher e atacou-a com facadas. Enquanto ela morria, viu o filho às gargalhadas e rogou-lhe uma praga, e o menino agora vaga sem crescer pelas estradas. Ficou bom, ficou bom. Eu adoro ela. Adoro o romãozinho. Terrível. Terrível. Ele é descrito aqui como um menino velho de cara feia, quer dizer, ele vai, sei lá, envelhecendo só no rosto. No rosto, é verdade. Bom, Mário. o da Loura foi o seguinte, com esse primeiro livro que eu falei, que eu fiz há 15, 16 anos atrás, não é esse ainda não. O outro, o primeiro que eu fiz, que é de outro patrocinador. E aí eu fui chamado para fazer aquelas palestras que eu falei e tudo. Quando chegava nas escolas públicas que falava, meu livro Mitos e Lendas do Folclore, e eu não posso ficar lendo essas mensagens que ficam passando, senão eu me distraio totalmente. Eu também não consigo, na verdade, eu fico meio nervosa, eu peço desculpas sempre às pessoas, porque eu não consigo ler muito, vou pedir desculpa, inclusive passou minha Socorro aqui, Socorro entrou, por favor, me desculpe, é porque se eu ficar lendo, eu me desconcentro totalmente. Eu também. Obrigado pela presença do pessoal aí. Mas então eu chegava nas palestras de escola pública, e aí no final mostrava, sei lá, passavam uns slides lá, dos desenhos, explicava e tudo, e depois na hora das perguntas, tinha sempre 2 perguntas em todas as escolas que eu fui. A primeira era se eu conhecia o Ziraldo. Aí falava, você conhece? Era sempre assim. Aí agora eu falei, não, eu conheço o trabalho dele, mas ele só tive uma vez com ele. Aí, segunda pergunta, se eu gostasse, você gosta do Ziraldo? Era sempre relacionado. Aí eu falei, faz outra pergunta, por favor, a professora, chega de Ziraldo, foi outra pergunta. Aí sempre a pergunta era, por que não botou a loura do banheiro no livro de Mitos e Lendas do Folclore? Aí eu falei, a loura do banheiro? Aí me lembrei que quando eu era garoto, tinha uma propaganda que o cara tá fazendo barba, aí aparecia uma loura dentro do banheiro falando, eu sou a loura do Platinum Plus, e aí a barba do cara ficava melhor. Aí eu falei, será que uma besteira dessa passou de gerações até essas crianças aí, né? Uma bobagem, um anúncio tosco. Mas não, era a neta da loura da Platinum Plus. E aí eu fui pesquisar, falei, tudo que é lugar era assim. Aí eu resolvi vou fazer um de lendas urbanas, porque tem várias, né? Tem uma que eu escutava quando eu era pequeno, que eu ficava arrepiado. E depois fui ler na internet, na hora de pesquisar, descobri, por exemplo, achei um cara no Acre, assim, eu ouvia isso quando era criança, e tudo, mas numa época que não tinha rede de televisão, não tinha telefone, ninguém tinha telefone. O cara, na mesma época, tinha ouvido falar, que era a história do bebê, que a enfermeira falou, nasceu um bebê na maternidade, a enfermeira pegou o bebê e falou, nossa, que bebê feio. Aí o bebê abriu o olho e falou assim, feio vai ser a chuva que vai cair dia tal, não sei o quê. Aí ela enlouqueceu. Aí saiu avisando todo mundo, aí veio uma chuva que acabou com a cidade. Aquilo me deixava, porque eu era criança, devia ter 6 anos, 7 anos, sonhava com aquilo. E aí meti nesse livro também, como botei a do Enterrado Vivo, que de vez em quando aparece abrir o caixão e estava o caixão todo riscado. Arranhado. É a história do Sérgio Cardoso, que depois... Exatamente, a história do Sérgio Cardoso. O ator, para quem não sabe, o ator. Um ator super popular e tudo, que morreu, aí vieram com essa história. Até hoje o pessoal acredita. E aí... Eu estava tão impressionada com essa história do Sérgio Cardoso, entendo perfeitamente. E aí eu botei essa daí, fui pesquisar, botei uma da Perna Cabeluda, que é do... Adoro Perna Cabeluda. É de Pernambuco. Que aí eu conto mais ou menos a origem da história e tudo, que acabou virando até música do Chico Sainz.
Na verdade, o jornalista foi fazer uma brincadeira sei lá, com um amigo dele, aí botou assim, fulano chegou em casa dizendo, dando a entender que a mulher estava traindo, a mulher do cara estava traindo ele. Ele falou, e o cara chegou e encontrou no quarto dele uma perna cabeluda, como se o cara tivesse escondido embaixo da cama, só a perna saindo. Aí botou aquilo de brincadeira e daqui a pouco começou a aparecer gente. Eu vi uma perna cabeluda, não sei o quê. Aí virou uma lenda urbana, né? E aí eu até botei aqui um versinho interessante, ó. Já em Recife. Ah, lê, ó, por favor. Lá no final, eu conto a história lá no final, que vai terminar o penúltimo verso, ó, chutando pobres e ricos, negros e brancos também, a perna abalou o Recife sem discriminar ninguém. Quer dizer, ela chutava todo mundo. E aí eu fiz também além dessa da minha infância e tudo, foi uma que era universal, tão universal quanto a do lobisomem, apesar que o lobisomem é do folclore mesmo. Esse daí é mais uma que é a do Velho do Saco, ó, que chamam Homem do Saco. Velho do Saco. Aqui, porque vem desde a época até o Victor Hugo botou, descreveu os ciganos, aquela fama que os ciganos tinham, né, de roubar criança e tudo que vinham nas carroças. E aí o romance dele, que é O Homem que Ri, ele até criou um termo que era os comprachicos. Só que, no caso, os ciganos roubavam e vendiam a criança para, sei lá, para show de aberrações, sabe? Aquele freak show. E essa história é do garotinho que eles retalharam a boca do garotinho aqui, para o garoto ficar sempre rindo. E era apresentado no freak show lá, no show de aberrações. Quando cresceu, ele continuou com aquela boca assim. E era interpretado por... Aí foi adaptado para o cinema, num filme de 1928, um filme americano mudo, com um ator alemão chamado Konrad Veidt. E, com aquela boca assim, acabou inspirando o quê? O Coringa do Batman, entendeu? O criador foi lá. Isso é para contar do Velho do Saco. Eu já retratei ele aqui, urbano. Vou mostrar também. Mais urbano, porque na minha infância tinha, na Tijuca, na ruazinha que eu morava, passavam os garrafeiros, e que chamavam de forma pejorativa os burros sem rabo, porque ele vinha puxando uma carroça de 2 rodas e cheio de garrafa em cima ali, passava e clac, 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 na rua de paralelepípedo. E aí o pessoal mais velho falava assim, congelou, que você falou? Mas voltou já voltou. Foi rapidinho. Aqui eu vi que mas o som congelou também? Deu uma porque aqui eu vi que caiu um pouquinho a conexão. Mas aí o pessoal mais velho falava assim, toma cuidado, porque aquilo ali não é só garrafa que tem ali naquele saco, não. Aquele saco o cara pega as crianças para levar para a fábrica de sabão. Falar isso para uma criança de 6 anos, então eu escutava aquele barulhinho, clec, clec. Congelou de novo. Eu ouvia isso também muito. Tá vendo? Na minha infância. Também na Tijuca. Coisa. E não era para levar para circo de aberrações, né? Mas. E aí eu morria de medo. Aí tinha essas coisas dessas lendas urbanas aqui. Bom, aí depois eu apresentei para a Laura, que foi sempre muito gentil, um outro projeto que era fazer um livro de horror para criança, assim, mas só brincadeirinha. Então, esse daqui, ó. Ele aqui também. De cabeça para mim. Meu primeiro livro de horror, que eu fiz uma brincadeira com aquela coisa, meu primeiro livro de matemática, meu primeiro livro de colorir, aí botei o meu primeiro livro de horror. Que aí tem
É. E você Pois sabe, então, Mário, que este seu livro faz o maior sucesso ah, nas, é? nas feiras, né, das quais participamos, nos Ah, é? salões de livro. Ai, as crianças adoram, vão direto. Pô, que bom, que bom. Parabéns pra gente, pra gente. E tem essas coisas, ó, tem a noiva do monstro, que o pessoal acabou conhecendo Frankenstein. esse monstro, Frankenstein, virou assim mundialmente conhecido como Frankenstein, como na realidade Frankenstein é o É o cientista, médico, o Dr. cientista. Victor Frankenstein, que aí ele se sente sozinho, coitado, que como o filme, né, a noiva do Frankenstein, ele pede, pô, quero uma companheira aí, não sei o quê, o segundo filme do... E aí ele acaba recebendo aqui a noiva do... Ficou feliz da vida. É. E tem Você não outras quer coisas. ler esse para nós, Mário? Lê ele. Leio, leio, Esse... leio para mostrar que o congelou, Não, para mim não. para mostrar que os monstros também amam. É. Então é assim, um cientista bem maluco, essa daí é quadrinha, que são quadrinhas, É. mas que não são usadas em cordel, só fica quadrinha. Um A cientista loura do bem... banheiro também, né? A loura A do banheiro loura do também são banheiro quadrinhos. também são quadrinhos. Um cientista bem maluco resolveu dar de presente uma noiva para o seu monstro que estava muito carente. Juntando pernas e braços, foi formando a criatura e remendou a cabeça sem disfarçar a costura. Quando o monstro a viu pronta, na mesa de cirurgia, sentiu um calor no peito e fez linda poesia. Quando seu olhar me encontra, ferve meu sangue gelado. Só consigo ser humano tendo você a meu lado. Essa é boa. Ah, que Ferve lindo! meu sangue gelado. Parece até o Sidney Magal, né? Legal, exatamente. E aí tem. Tá lindo. E aí eu fiz, Adoro. e aí eu fiz um outro com historinhas que não tem relação uma com a outra. Assim, historinha que falei, isso aqui é legal, que é o história. Esse você não tem para mostrar, eu vou mostrar. Esse eu não tenho aqui, infelizmente. Ah, e eu adoro. E eu quero um pedido aqui de fã. Hã? Você vai falar dele e eu queria que você lesse a história dos caracóis, sabe? Ah, tá. Eu amo, aquela faz um sucesso, adoro ler aquela história também. Ó, é Todo esse mundo aqui. se diverte muito. Histórias em Fale quadrinhos. dele. Histórias em quadrinhos. Acho que é uma brincadeira com história em quadrinhos, né? Só que essa é história em quadrinhos. Tem esse aqui, Papo de Jacaré, que eu queria dizer que um amigo meu, amigo antigo, Carlos Evandro, que participa de um grupo musical infantil chamado Param Pam Pam, fez uma adaptação linda desse texto aqui, uma adaptação musical com o Ai, que grupo. legal! Muito legal. Ele fez outra também, de outra história daqui, o disco antigo, que ficou o máximo. Fiquei muito orgulhoso e agradeço aqui. E aí tem aqui essas histórias que não têm relação uma com a outra, mas tem uma que eu vou ler antes de ler a sua. Queria mostrar aqui, ó, para quem tem mais de 50 anos de idade, ó. A paródia do National Kid, que aqui recebeu o nome de Passional Kid, o herói apaixonado. Tem toda a saga dele de um amor tipo Romeu e Julieta, interplanetário, assim, que o pai da moça não deixou e tudo. Aí eu vou ler o Noivado do Caracol. Adoro. Noivado de Caracol para a Laura. O caracol é um bicho que carrega a própria casa sobre suas costas moles, por isso sempre se atrasa. Imagine só você arrastar por todo dia tudo o que guardou na vida. Que peso isso teria? Hoje o caracol se esforça para chegar na hora marcada,
pois quer fazer um pedido para Carol, sua namorada. E pergunta ao encontrá-la na folha de um girassol: você quer casar comigo, ser minha esposa, Carol? Ela aceita encabulada e diz com o rosto em brasa: mas teremos que morar cada um em sua casa. Ótima! É o casamento perfeito. Hein? Perfeitíssimo! É. Tá muito bom! E aí fiz esse daqui, que são essas historinhas aqui. Tem a paródia da cigarra e da formiga, que eles vão tocar, acabam tocando. É isso. É ótimo! É isso e é ótimo! Muito obrigado. E será, Mário, que alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui para você? Alguns dos nossos live espectadores, que eu adorei esse termo. Pode ser, estamos aí. Pergunta então, fácil. Gente, alguém quer fazer uma pergunta a Mário Bag? Nosso grande autor, Mário Bag. Não é se eu conheço o Ziraldo. Essa não vale. Essa não vale. O pessoal todo entrando aí. É porque tem um atraso na hora de fazer a pergunta, demora um pouquinho. Verdade. Quem quiser, vamos pode ver, vamos aguardar. Enquanto isso, deixa eu fazer de novo os nossos comerciais. Importante isso. Nosso livro de lançamento, Seres Notáveis do Folclore, escrito e ilustrado por Mário Bag, está com 30% de desconto no nosso parceiro Foca Aqui, www.focaqui.com.br. Além do livro, com 30% de desconto, também ganharão um Moleskine e um lindo cartão postal, com essa ilustração que é a minha favorita. Do Boto, gente. Lá no Foca Aqui durante uma semana, viu? Vale a pena. Vou responder a pergunta de uma pessoa que ajudou a gente, que ajuda a gente, que é a Juliana Pegas. É Pegas? Ela fez, passou, eu nem vi. Qual foi a pergunta dela? Ela fez a pergunta se eu já escrevia quando era músico. Eu não era músico, né? Eu tocava, né? É diferente. Fingia, enganava. Mas escrevia letra de música, assim, não escrevia texto em prosa porque não tinha prática, né? Sabia? Mas escrevia música, armava, que nem eu faço hoje, escreve uma frase, sai escrevendo as frases curtas assim com a ideia. Aí tira aqui, ó, isso aqui não, isso aqui tá uma rima legal com não sei o quê. Aí tira, troca, inverte a ordem e tudo até formar uma ideia, dá um certo trabalho, né? Não sou que nem repentista, né? E que os caras fazem na hora, já tem aquele esquema todo de não, meu demora, eu vou fazendo, tiro e aí mas às vezes fica bom, né? Olha, todas as vezes que eu li, eu tive a oportunidade de avaliar, estavam todos ótimos, todos os seus textos ótimos. Tá. Olha, Joana perguntou aqui onde encontrar o livro, como adquirir, pediu que eu repetisse o site. Então, no grupo, tá lá em cima. Do Foca Aqui. Focaqui.com.br, Foca Aqui com 2 Ks. Lá vocês encontram o livro com 30% de desconto durante uma semana e mais os brindes, né, sobre os quais falei aqui e mostro novamente. O cartão postal e o caderninho. Agora, no site da editora também encontram, só que lá no Foca Aqui tem desconto. E em breve nas livrarias também, tá? Porque a gente já está em contato
Não sei nem se já tem em alguma livraria, mas depois eu posso averiguar. Bom, E, dizer que para quem quiser ver depois, quem não deu para ver tudo, que vai ficar gravado o vídeo no site do. é, No site não, no grupo, no aqui Instagram. no Instagram, né? Fica Olha gravado. só, Isabel pergunta: qual a influência do rock na sua literatura? Grande pergunta. Do rock, tem um monte de coisa, né? Que eu estou fazendo mais livro de criança. Mas sempre tem na hora que eu escrevo, lógico que eu não vou. Tem um monte de coisa que eu corto e tudo, porque pô, tem que ter consciência que é um livro para criança. Mas tem certo, por exemplo, essas coisas do romãozinho e tudo, eu vou escrevendo, assim, não tem. Agora, se a editora falar, não, isso está muito pesado e tudo, aí tem que se levar em conta. Está muito pesado para criança, isso é um livro para criança e tudo. E o rock é porque o rock é irreverente, as letras são irreverentes, são. As que eu fazia eram irreverentes, você vê aqui e aí me ajudou nisso. E ser engraçado às vezes com dramático, muito dramático e tudo. E é isso. Eu queria ser mesmo, era músico de rock, né? Mas não deu, né? Mas tornou-se esse grande ilustrador e grande escritor que é, né? Opa! A Joana pergunta o nome do site, né? Não acho que ficou muito claro. É Foca Aqui, Foca, do bichinho Foca mesmo. Foca Aqui. Com dois Ks. FOKAKI.com.br. Tem aqui uma pergunta, eu não sei de quem é, a Marcos. Ele comenta que essas lendas são demais e os desenhos sensacionais e questiona, né? A molecada hoje ainda se assusta com as lendas ou não se assusta mais? Se assusta sim, viu? Não, Curte adrenalina. Eu vejo assim nas feiras, né, de livros das quais participamos, como há interesse por esses assuntos todos. A molecada continua gostando muito do frisson, né? Que essas histórias de. Está aparecendo alguém escrevendo Foca aqui. Você falou 2 Ks, mas é 1 K, K-A-K-I, é isso? K-A-K-I. Isso aí, focaaqui.com.br. Não é KK aqui. Não, tá aqui, ó. Tá aqui escrito, ó. focaaqui.com.br. Tá, desculpa. Tá bem. E aí, porque teve uma dessas que estão nesse livrinho, voltando aqui para o primeiro, Seres Notáveis, tem uma aqui uma das últimas, é o Corpo Seco. Era um sujeito que era tão cruel com a própria mãe que quando morreu, nem o diabo quis a alma dele, falou, devolveu. Pô, não quero esse cara. Aí ele aí. E aí ele, tipo, Walking Dead, né? Zumbi. Aí ele foi enterrado. Aí falou, pô, nem o diabo quis, não sei o que, vamos enterrar. Enterrou, nem a terra quis. A terra cuspiu ele fora, já todo meio carcomido. E ele tá aí, vagando até hoje, tudo que nem um zumbi. Aí eu falei, pô, eu mesmo fico assim. Falei, pô, mas isso faz parte dos seres, né? Mas parece, tem até uma amiga minha que tem um filho, a Luciane. Luciane tem um filhinho chamado Ian, que ela diz, o Ian, seu fã, que parece que ele adora os monstros, quis desenhar e tudo. Então é isso. Eu na hora que estou escrevendo, se não for alguma coisa, pô, braba mesmo, eu vou escrevendo, eu não deixo, eu não subestimo, inclusive, a inteligência dele. Né? Exatamente. Essas histórias de terror causam muito fascínio nas crianças. Muito. Mas eu acredito. Nem só crianças, né?
todo Mas eu ser humano. acredito que realmente menos do que... Eu acho que uma criança escutar essa do bebê que eu falei, que eu contei que eu morria de medo, hoje não. A televisão já fez, já mudou isso. Na época não tinha nem televisão direito, a televisão pegava mal e tudo. Então, mas eu me assustava muito com essas coisas. Agora, hoje em dia, eu acho que não. Alguns dos Olha, eu personagens tenho das filho de lendas 15 urbanas anos. já assustaram na Tijuca, assustaram, já contei a história do velho do saco, que diziam, lá os garrafeiros, né? Os garrafeiros diziam que pegava as crianças para levar para a fábrica de sabão. Pegava as gordinhas e ia fazer botão com osso. E os gordinhos eram para banha, para fazer fábrica. Pô, eu ficava morrendo de medo, né? Aí subia, ficava olhando da janela até o cara passar, depois descia. As crianças brincavam na rua sozinho nessa época. Então, tinha essas coisas, como a lenda do folclore, do mito de folclore, que é de Recife também, que é o Papa Figo, que é a maneira dos pais, da mãe, do pai, explicar para uma criança que não deve ir aceitar presente de criança, nem companhia presente de pessoas estranhas, nem a companhia de pessoas estranhas na porta do colégio. Então inventava essas coisas, do Papa Figo, que era um senhor muito rico que sofria de lepra, incurável, na época incurável, hoje tem cura, é a hanseníase, né? Mas aí caía os pedaços dele. E ele achava que o que podia curar ele, renovar o sangue, era o fígado de criança, porque o fígado tem essa capacidade, o órgão tem essa capacidade de regeneração. E ele falava, aí mandava os ajudantes dele pegar, oferecer presente na porta das escolas para as crianças entrarem e ele comer o fígado. E aí ficou o Papa Figo, que é a maneira errada de falar fígado, né? E essa é boa para explicar porque por que esse mito foi criado. Esse para educar mesmo de uma maneira estúpida, né? Como tem dizer, olha, assustava as crianças. Tem outra que eu não botei, que eu falei, pô, podia ter posto tudo que, mas se comprarem, esgotarem, quem sabe na próxima edição ampliada possa ter, que é o mão de cabelo, que é lá de Minas, interior de Minas, que é meio Goiás, não sei direito, que é o mão de cabelo, que é uma criatura, um fantasma que tem as mãos assim, com pelos na mão, que é para assustar a criança que faz xixi na cama, que não é uma coisa que você vai educar, né? Porque é uma coisa do fisiológica dela, não consegue segurar. Então fala, olha, senão o mão de cabelo vem e passa a mão do cabelo e corta a minhoquinha do neném. Tem até música de... tem até música. Eu acho que eu não botei essa porque eu achei meio estranho. Que é essa forma de educar, como a do... Né? Não, como a do Boitatá também, que é uma muito bonita, que é estranhíssima, muito bonita, que é para explicar fenômenos, outra coisa, além do medo, para causar medo, para educar, e tem outros que é para explicar fenômenos naturais, que é o fogo-fato, que é o fogo que sai, que é causado pelos gases, que as carcaças dos animais nos pântanos e tudo vão soltando aquele... De repente tem um fogo lá, inflama, aí dá umas faíscas e tudo. E tem essa coisa de explicar o que é aquilo. Uma cobra que anda comendo, que a noite, deu a noite no mundo, ficou tudo em trevas, e a cobra que estava hibernando acordou e como teve trevas, todos os animais morreram de fome, porque não tinha sol, não tinha comida para nada, então a cobra saiu morrendo de fome também, mas só encontrava as carcaças dos animais. E aí comia os olhos, só o olho dos animais. E a cada olho que a cobra comia, ela ingeria a última luz que aquele olho tinha visto.
Então ela ia ficando luminosa. O olho dela ia crescendo, crescendo, ia ficando luminosa. Até que ela morreu, porque o olho não dá sustância a ninguém, né? Não alimenta nem nada, e ela morreu e aquela luz toda subiu e formou o novo sol. Essa é muito bonita. E esses detalhes todos você aprende lendo. Para mim, como chama? Eu aconselho, assim, o Câmara Cascudo está tudo completo ali. Tem coisas, por exemplo, do Saci, que eu mal sabia, por exemplo, que o Saci tinha furinho nas mãos, de tanto brincar com as brasas do cachimbo que caíam, iam fazendo furinho, quanto para pegar um Saci, ele vinha num redemoinho, né? Aí você jogava uma peneira no redemoinho, aí caía do outro lado a peneira com o gorro, que era o que dava os poderes mágicos dele. E o gorro é o mesmo da Revolução Francesa, que é o barrete frígio, que é o símbolo da liberdade da Revolução Francesa, que já era usado antes. Isso eu não sabia. Então, que era usado antes, na antiguidade, onde hoje é a Turquia, pelos escravos libertos. Então, talvez, pelo Saci ser aquele aprontador, bicho solto mesmo, negro, talvez os abolicionistas do século XIX tenham pego aquele barrete frígio, né, que é o bonezinho, né, não, o capuz, e posto lá como um símbolo. Né? Interessante, talvez não sabia. Seja isso. Talvez, é verdade. Olha, Mari, Juliana, nossa querida, acaba de avisar que temos pouco tempo. Juliana, designer, maravilhosa. 19h51. E a Isabel perguntou aqui se alguns de seus textos, né, foram musicados. Você havia falado que sim, né, Mari? Foi o aqui desse livro esse livro do horror, meu primeiro livro de horror, aquele amigo antigo que eu tenho, Carlos Evandro, do grupo Parampampam, musicou essa, da Aranha, musicou desse outro, Histórias em Quadrinhos, musicou o Papo de Jacaré e o Disco Antigo, que ele fez um rockzinho lindo. Vale conferir lá nesse grupo, que é muito legal, o grupo infantil. Eu vou. Parampampam. Legal, vou procurar. Tem mais Mário, então vamos começar com nossa despedida, para que eu consiga gravar a live, para que eu não a perca. Porque então, se passar, não grava? Não. Então não, se passar, eu não consigo, de 1 hora eu não consigo gravar. Não grava, não deixa passar, não. Porque tem gente que... Então, na Europa tá cheio de gente assim querendo ver, e lá são 3 horas a mais. Viu? Pode estar muito tarde. Senão eles só vão ver o DVD quando lançarem o DVD. Tá bom, então. É isso. Olha, gente, muito obrigada, Mário. Muito obrigada a você. Muito obrigada mesmo. Repito, por engrandecer o nosso catálogo, viu? Você é excelente, talentosíssimo, muito grata. E agradeço a todos que aqui estiveram. Uma boa noite, muito obrigada. Corta para poder gravar. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Mário. Tchau.